Curso de SQL, aula 00. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que evitem dizer que SQL é uma linguagem. SQL não é uma linguagem. Ela é um princípio de recuperação de dados. A parte da linguagem, aqueles comandos, aquelas instruções particulares do SQL, são apenas uma parte, tá, do conceito que o SQL representa. Tá? Ele é um princípio geral de recuperação de informações de uma estrutura organizada. Tá? Bem, quando se fala em SQL, a pessoa associa logo a banco de dados. Então, vamos ver as camadas filosóficas de um banco de dados segundo o princípio SQL. Lá embaixo, mais próximo do hardware, nós temos a camada física, ou seja, hoje são discos, pode ser o SSD, que não é propriamente um disco, né? É um módulo de memória. Em seguida, nós temos a camada dados, é o esquema. Aqui nós ainda não temos informação. Nós temos os agrupamentos de conceitos, né, expressos em rótulos. Isso é o real, que é o SQL, na sua primeira camada, mais de dados. Né? Depois vem uma camada que eu chamei de infobase. Seriam as tabelas e registros. E mais acima, nós estamos na camada nobre, né, a camada query, com suas views, onde realmente nós temos informação. Tá? Analisando isso de forma do hardware, né, dando uma visão real, é um disco, não tem forma mais absoluta, né, material de representar um banco de dados, né, do que aquele disco que gira dentro do módulo do HD. Né? Ele é formado por essas trilhas, esses círculos concêntricos. Né? Então, nós temos trilha 1, trilha 2, trilha 3, trilha 4, etc. e tal. Tá? Bem, mas aí dentro desta visão esquemática aqui das trilhas, vamos considerar vocês podem chamar isso de bucket, de chunk em inglês, né? Um balde, né? Um conteúdo, um barril. Né? Nós vamos ter em algum lugar uma fita, um pedaço de fita, tá? Com registros. Tá? Então, visão esquemática aqui, vou explicitar, deixar aqui fita. E nós vamos ter os registros. Isso é o que a nossa mente, né, materialista consegue enxergar. Bem, aí dentro desta fita, né, você metendo uma lente ali para observar, você vê nesse registro conteúdos. Aqui, informações. Você chama cada um de campos. Você está vendo que o primeiro possui números, seguido depois de letras, né, que nós representamos por X, e depois números separados com tracinhos. Você, na sua cabeça, você fala assim, isto aqui deve ser, né, deve corresponder a campus data. Tá? Bem, aí você observa que esta estrutura aqui, esta fita, está aparecendo de uma forma repetitiva. Tá? Aí você chama aquele pedaço, né, que você vê, que você está vendo, aquela frame, né, diríamos, com pedaços com estrutura repetida, você vê uma regra de repetição. Aí você fala, provavelmente isso aqui é uma tabela.
E se você colocasse no Excel, que é a manifestação mais conhecida de planilha que existe, né? Você falaria assim, provavelmente eu daria, né, o nome a cada uma dessas colunas, um nome óbvio, né, que seria isto aqui, ó, a tabela com esquema. Por favor, não traduzam essas palavras, tá? Essas palavras que correspondem aos conceitos básicos em inglês do SQL, não traduzam isso, não traduzam expressões em informática, tá? Fica muito feio. Bem, aí esse esquema aí desta tabela em particular diz para você assim, ó, essa primeira coluna é o ID, a identificação no registro. Esse segundo aqui é um nome de empregado. Isso aqui que você identificou visualmente como data é realmente a data de nascimento do empregado e a última é a data de admissão. Correto? Então, é isso que eu queria mostrar a vocês com conceitos básicos do SQL dentro dessa definição que eu dei. Tá? É um princípio geral, genérico de recuperação de dados, né? Que, por um acaso, ele se dirige a bancos de dados. Mas nós poderíamos falar também SQL em função de planilhas. Você pode conectar uma planilha a um determinado módulo de recuperação e tratar nele da linguagem que vem dentro do SQL. SQL não é uma linguagem. Então, estamos entendidos? Era esse o recado que nós queríamos dar nessa aula introdutória de SQL.